Olá, que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida. Amém? Meu amigo, minha amiga, se não der ouvido a essa palavra e não seguir os mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, dificilmente uma pessoa vai conseguir alcançar os seus propósitos. Dificilmente. Se a pessoa tem projeto de ser abençoada aqui na terra, de crescer, de ser bem-sucedido, ter uma família abençoada, uma saúde abençoada, uma vida financeira abençoada, o caminho é a palavra do Senhor. Se a pessoa quer ser salva, quer salvar a sua alma, o caminho é a palavra do Senhor. Só que muitas pessoas seguem vários caminhos, dão ouvido a várias vozes, mas não a do Espírito Santo. E por isso paga preço. Por isso vive uma vida atribulada. Passa por situações delicadas. E às vezes ela diz, poxa, eu não sei por que isso está acontecendo. Porque seguiu conselhos dos ímpios, mas não do Espírito Santo. Se você quer alcançar na sua vida os seus sonhos, os seus projetos, quer ser uma pessoa bem-sucedida, então você tem que seguir os conselhos do Espírito Santo. Tem pessoas que seguem o conselho do A, do B, do C, né? Ela busca conselho em todo mundo, ajuda em todo mundo, menos na palavra do Senhor. Menos na palavra do Senhor. Dá ouvido a todo mundo. A pessoa é conduzida pelos outros, pelo o que os outros dizem, mas não pelaquilo que o Senhor Jesus está falando. E por isso, vive uma vida amarga. Vive uma vida sem rumo, sem propósito. A mulher hemorrágica é um exemplo de que, enquanto ela deu ouvido às outras pessoas, ela seguiu caminhos que não trouxe para ela nenhum resultado. Nenhum resultado. Pelo contrário, ela foi de mal a pior. A cada dia foi se enterrando mais ainda naquela enfermidade. Gastando tudo que ela tinha. A Bíblia diz que ela gastou toda a sua fortuna, mas não conseguiu encontrar a cura para aquele problema que ela estava passando. Mas no dia que ela deu ouvido ao Espírito Santo, deu ouvido à palavra do Senhor e se lançou até o Senhor Jesus, ela alcançou a resposta que ela precisava. Ela foi curada. Ela foi liberta daquele mal. Aquela praga saiu da vida dela. Mas enquanto ela deu ouvido a outras pessoas, ela não conseguiu nada. Enquanto ela buscou em outros lugares a resposta da sua vida, ela não conseguiu nada. Mas no dia que ela deu ouvido ao Espírito Santo, ela arrebentou. O cego de Jericó estava ali sentado à beira do caminho. Várias vozes disseram para ele, não vai até o Senhor Jesus, não vai, porque o demônio ele quer que a pessoa fique no sofrimento. Ele não quer que a pessoa seja liberta, ele não quer que a pessoa seja salva, ele não quer que a pessoa prospere, ele não quer nada, ele quer que a pessoa seja derrotada, falida, viva no sofrimento. Se ele desse ouvido àquelas vozes que estavam ali ao seu redor, dizendo para ele o que tinha de fazer, ele não teria sido curado da cegueira. Mas ele deu ouvido ao Espírito Santo. E por ele dar ouvido ao Espírito Santo, ele alcançou o milagre que ele buscava. Quando a pessoa dá ouvido ao Espírito Santo, ela faz a diferença. Ela alcança a resposta que ela precisa para a vida dela. Mas enquanto ela não der ouvido ao Espírito Santo e não obedecer a palavra que está sendo dita para ela, ela obedece. Tem pessoas que obedecem tudo que dizem para ela, menos o que o Espírito Santo diz. Mas quando ela abraça essa palavra e obedece essa palavra, ela faz a diferença. Ela é liberta, ela é curada, ela é salva, ela restaura a família, restaura a saúde, restaura a vida financeira, ela passa a ter resultado na vida dela. Isso é bíblico. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, guardar no seu coração e praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. Então as promessas de Deus é que a pessoa venha a ser bem-sucedida em tudo que ela faz, tudo. Satanás diz que não.
Os filhos do capeta diz que não. Os filhos do capeta diz que o cristão tem que ser pobre, tem que ser miserável, tem que ser enfermo, tem que viver uma vida desgraçada. Mas a palavra diz que aqueles que servem a Cristo e obedecem a sua palavra será bem sucedido em todas as coisas. Não só uma, em todas as coisas. Você deve estar aí passando por muitas lutas. E provavelmente já tentou de tudo, mas ainda não se lançou de fato nessa palavra. E por isso você está pagando um preço. Mas quando você se lançar de fato nessa palavra, chegar para Deus, pegar a Bíblia e dizer assim: Deus, isso aqui é verdade? É verdade mesmo? Então me mostra. Que eu vou lhe servir. Eu vou fazer a sua vontade. Mas eu quero ver se isso aqui é verdade. Você vai arrebentar. Porque Deus vai se manifestar na sua vida e vai mudar essa situação que você está vivendo. Eu tenho certeza, plena certeza disso. Porque a minha vida mudou através dessa palavra. Mas eu me lancei. Eu peguei a Bíblia e disse: o Senhor é Deus? É mesmo? Então me mostra. Me mostra. Quando Deus ouviu o meu clamor, se manifestou na minha vida. Daquele dia em diante, nunca mais Satanás pôde tocar na minha vida. Nunca mais. E eu tive paz. Tive paz na minha vida espiritual, porque era atribulada. Fui liberto dos vícios. Passei a ter um relacionamento abençoado. Passei a ter uma vida financeira abençoada. Deus começou a mudar a minha vida. Adquiri o maior tesouro que um ser humano pode adquirir: a salvação, a vida eterna, para a honra e glória desse meu Senhor Jesus. Mas eu não dei mais ouvido à voz de Satanás. A voz de Satanás, ele quer levar a pessoa à morte. Você quer ver uma coisa? Os discípulos estavam reunidos, o Senhor Jesus reuniu os discípulos. E o Senhor Jesus então passa a ceia para eles, mas antes disse: há um traidor no meio de nós. Tem um traidor aí. Todo mundo ficou alarmado, um olhou para o outro, aquele alvoroço na ceia. Judas disse: esse não sou eu, né, Senhor? Não sou eu que vou lhe trair, né? Aí o Senhor Jesus disse: sim, Judas, é você. Mateus, capítulo 26, versículo 25 e diante. É você, Judas. O Espírito Santo falou para Judas que ele iria trair. Judas deu ouvido ao diabo, mas não ao Espírito Santo. E com isso, ele próprio tira a sua vida. Assim, meu amigo, minha amiga, são muitos nos dias de hoje, dentro da igreja, ouvindo a palavra, Deus dizendo para eles: olha, larga o pecado, larga essa praga, que isso vai te levar para o inferno, vai destruir a sua vida. Mesmo assim, a pessoa continua no pecado. Sim ou não? É ou não é verdade? Quer mudar a sua vida? Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Se agarre nessa palavra. Abrace essa palavra de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai resolver esse problema que você está vivendo. Vai mudar a situação. Vai mudar o quadro da sua vida. Como mudou da mulher hemorrágica, como mudou do cego de Jericó. Mas eles deram ouvido ao Espírito Santo. Judas deu ouvido ao diabo. E por isso, a vida dele virou uma desgraça. Judas não tinha paz. Tanto é que ele não tinha paz, que ele não aguenta, porque não tinha o Espírito Santo, ele não aguenta aquela luta, não aguenta aquela acusação, ele vai lá e tira a sua vida. Isso indica que nem salvo Judas foi. Sentando na mesa com o Senhor Jesus, participando da ceia com o Senhor Jesus, nem salvo ele foi. Hoje, meu amado, minha amada, tem muita gente dentro da igreja que senta na mesa com o Senhor Jesus, mas tem dado ouvido ao diabo, tem seguido os conselhos de Satanás, conselho do estudioso fulano, do ciclano, do beltrano, aquele que entende tudo, mas não do Senhor Jesus. E por isso vive uma vida amarga.
Uma vida de maldição. Filhos todo destruído, relacionamento todo destruído, vida financeira toda destruída, saúde toda destruída, nem a salvação ela ainda adquiriu, porque não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, e que o Senhor Jesus te abençoe.